Os judeus perguntavam entre si, como ele pode dizer que alguém pode comer a carne dele? Talvez essa pergunta também paire sobre o nosso coração, porque como judeus nós estamos fora de contexto. Quando Jesus diz que quem comer a carne e o sangue dele viverá eternamente, ele está fazendo um discurso dentro de um contexto. E qual é o contexto? Muitas daquelas pessoas que o escutavam tinham passado por uma experiência com Jesus. E qual que é a experiência que o próprio São João nos relata? Eles estavam no deserto, tinham fome, e Jesus multiplicou os pães. Deu um alimento material para eles. E quando Jesus dá esse alimento, qual é a reação do povo? Eles querem mais. Aliás, se nós não tomarmos cuidado com a comida material, com o alimento material, parece que quanto mais a gente come, mais a gente quer comer. Se nós não tomamos cuidado, nós somos contaminados por um tipo de gula incontrolável. E eles queriam levar Jesus e proclamar o rei porque ele tinha dado o alimento material. Jesus entra na sinagoga em Cafarnaum e está falando para essas mesmas pessoas que ele tinha feito aquilo, que mais importante é o alimento espiritual, a sua própria carne e o seu próprio sangue. Jesus não está fazendo um discurso canibal, que as pessoas deveriam comer ele mesmo, comer a carne e o sangue dele. Jesus não está fazendo um discurso de canibalismo. Aliás, a falta de entendimento fez mesmo Paulo, que nós lemos na primeira leitura, e por isso que hoje se lê a primeira leitura junto com este evangelho. Porque Paulo perseguia os cristãos por uma acusação. Os cristãos eram acusados de quê? Antropofagia. Comiam carne e bebiam sangue. Você imagina, num tempo como o de Paulo, que as celebrações, a Santa Missa, tinha que ser feita escondido, as pessoas só ouviam dizer assim, diz que lá, onde esses cristãos estão celebrando, eles estão comendo carne e bebendo sangue. Parecia um tipo de rito canibal. Porque as pessoas não sabiam, só ouviam dizer. E foi o que chegou a Paulo, e o mandato a ele era para perseguir e matar esses cristãos, porque praticavam um tipo de ritual desconhecido. E Paulo então parte para matar os cristãos por conta dessa acusação. O que São João está dizendo para nós, e o que depois Paulo descobre, é que o alimento espiritual é melhor que o alimento material, carnal. E como isso às vezes é difícil de cair, de nós entendermos. Como que é difícil? Porque não tem muito sentido não participar da ceia do Senhor e só viver uma vida carnal. Uma vida que só se importa com a comida material, com as coisas materiais. O que Jesus queria que aquele povo do deserto, que eles percebessem que, olha, tudo bem, a comida é importante para a sobrevivência, e todos nós precisamos comer para sobreviver, tudo bem. Mas que não adianta nada comer para sobreviver, se eu não me alimento espiritualmente. Porque essa comida material, ela não tem sentido nenhum, quando eu não tenho a comida, o alimento espiritual. E claro que depois os discípulos vão entender isso, porque o que acontece? Jesus celebra a última ceia, e ela é conhecida como última, porque foi a última antes de Jesus morrer, mas na verdade para nós é a primeira, quando Jesus celebra a missa. E ele está dizendo desse alimento espiritual. Por isso, quando você toma a hóstia consagrada e o sangue consagrado, você está se alimentando, e isso foi Jesus quem escolheu essa forma, você está alimentando do próprio Cristo. E quem faz isso, ele diz, permanece em mim e eu nele. Permanecer é diferente de ficar. Você está no banco sentado, você fica no banco sentado, daqui a pouco se levanta e vai embora. Ficar é uma coisa muito... Permanecer é como essa tintura nessa parede. Ela permanece na parede, ela não sai dali tão fácil. Ou você tem que destruir essa parede, ou passar um produto químico nessa parede para tirar isso dali. Permanecer é muito maior do que simplesmente ficar e estar. Jesus está te dizendo que ele fica, mas ele fica em você de uma maneira que ele permanece em você. Quando você comunga,
da sua carne e do seu sangue, quando você tem uma vida espiritual, você compartilha de algo que é eterno, é algo que não passa. A comida material você come e daqui a pouco você tem fome de novo. Mas Jesus, Ele garante uma saciedade em nós, que permanece, que você não se preocupa mais com o futuro, com o passado, com o presente, porque você cria uma segurança interna. E aí vale a pena comer a comida material, porque eu estou alimentado espiritualmente. Hoje nós celebramos São Jorge, e São Jorge é uma figura da igreja muito complexa. Complexa porque se trata de um santo muito antigo. Ele é da região ali, de uma cidade chamada Lídia, é da região da Palestina. São Jorge nasceu onde Jesus nasceu. Onde Jesus morou, viveu, São Jorge estava ali também, ele nasceu ali naquela região. Agora o que acontece com São Jorge, porque por ser muito antigo, se tem pouca comprovação histórica. Em segundo lugar, principalmente no Brasil, os espíritas adotaram, principalmente o candomblé e a macumba, adotaram ele como um orixá chamado Ogum, um orixá de guerra, porque São Jorge era um soldado. Então muitas pessoas pensam assim, meu Deus, isso São Jorge é uma coisa espírita, uma coisa de outra religião. E para completar a situação do santo, o Corinthians ainda escolheu ele como patrono. Então você imagina a situação. Mas brincadeiras à parte, São Jorge, é uma figura da Igreja Católica. Nasceu na Palestina, foi um soldado desde pequeno, seus pais morreram, ele era muito novo, e ele foi ser soldado. E como se destacou, ele se tornou um soldado do império. Então ele pertencia ao exército que defendia o imperador. Um dos generais, que era muito próximo do imperador Diocleciano, começou a fazer um motim e convencer o imperador de que os cristãos eram um mal para a sociedade. Então Diocleciano, assim como Nero, fez uma grande perseguição, matou muitos cristãos. E Diocleciano exigiu de Jorge que ele negasse o Cristo e aceitasse o Deus pagão. São Jorge se nega a fazer isso e é preso. E ali na prisão ele morre martirizado porque ele se nega a obedecer a um Deus que não é o Deus que ele realmente acredita. Esse é São Jorge, um soldado que foi santo, que preferiu o alimento espiritual até o fim da sua vida, ao invés dos deuses pagãos do Império Romano. Só que há muita lenda em torno de São Jorge. Por exemplo, a imagem dele é feita com ele pisando um dragão. E isso é uma lenda, porque, infelizmente, uma lenda que os próprios cristãos criaram na Idade Média. Porque quando os cruzados chegaram na região da Palestina, eles encontraram uma igreja dedicada a São Jorge. E na igreja tinha uma escultura de um homem pisando um dragão, mas aquela escultura era de Constantino, um dos imperadores romanos, que combateu uma heresia chamada arianismo. Então, o dragão representava o arianismo e a imagem era de Constantino. Mas os cristãos, logo, como era a igreja de São Jorge, começaram a dizer que aquele era São Jorge, e criou-se uma lenda de que uma cidade ali da região sofria os ataques de um tipo de dragão, um tipo de bicho muito grande, e que São Jorge disse para eles que se eles se convertessem, ele ia livrá-los daquele bicho. E foi assim que aconteceu. Por isso que você vê a imagem de São Jorge matando o dragão. Mas isso é uma lenda. Mas é uma lenda que nos ajuda a entender a imagem desse grande soldado. Quando você tem a imagem de São Jorge pisando o dragão, é de um homem que foi forte até a vida, combatendo o mal. Por isso, não fique com essa balela na sua cabeça. Tudo bem, outras religiões adotaram a imagem de São Jorge, o problema é deles. O nosso santo é Jorge, um soldado, nascido na região de Jesus, combatente do Império Romano e que morreu defendendo a Jesus Cristo. Esse é o que nós cremos. Por isso não tenha medo de ter fé nele, achando que vai estar sendo espírita ou outra coisa. E nem precisa virar corintiano. É só simplesmente ter fé no seu coração.
que São Jorge nos ajude nesse dia a entender que o mais importante na nossa vida é o alimento espiritual e que esse alimento faça parte do nosso coração. No instante de silêncio, peça a graça a Deus de entender que maior do que a morte é o amor que vem dele.